a esta CPI. Muito bem, eu concedo agora a palavra por até 20 minutos ao deputado mineiro Irã Barbosa. Alô. Em primeiro lugar, boa tarde ao nosso excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, deputado Laudívio Carvalho, meu amigo, meu companheiro de trabalho em Minas Gerais, ao deputado Fernando Monteiro. Falar que o seu trabalho é conhecido em Minas Gerais e bem avaliado, senhor deputado. Imagino que na sua terra deva ser da mesma forma. Aos senhores e senhoras deputadas, aos consultores aqui da casa, funcionários que aqui estão ajudando, a Érica, que vai me ajudar aqui na apresentação do slide, aos senhores e senhoras jornalistas, a minha gratidão por, nesse momento, ouvir esse resultado, ou pelo menos o início de um resultado, de quase 1 ano e meio de trabalhos e investigações. Para que Vossas Excelências possam compreender, eu sou deputado estadual por Minas Gerais, fui 2 vezes vereador em Belo Horizonte, sou formado em administração, me especializei a vida inteira em administração pública. Estive pela Sorbonne, estive pela Escola de Administração de Salamanca, na PUC, em Minas Gerais. A vida inteira me especializei em compreender a máquina pública e, nessa investigação, tive a ajuda de 2 ex-desembargadores do Estado de Minas Gerais, 25 advogados, mais de 10 consultores técnicos de todas as áreas que me ajudaram a analisar esses quase 26 quilos de documentos que eu protocolo hoje aqui na comissão. Se nós pudéssemos começar o primeiro slide. A concessão de estádios sempre foi uma questão muito questionada, mas em Minas Gerais ela é um pouco mais complexa. A Lei 13.043 de 2014, que determina a forma de concessões, estabelece 2 tipos de concessão hoje no Brasil: as concessões patrocinadas e as concessões administrativas. Deputado Laudívio, as concessões patrocinadas são aquelas onde o governo estabelece um valor intermitente, ou seja, um valor recorrente, mês a mês, durante todo o tempo da concessão, para que um ente privado possa administrar um bem público. Na concessão administrativa, o ente privado fica sob posse do bem público, mas cobra tarifas das pessoas, entidades, empresas, pela utilização desse bem público, e com esse recurso faz a manutenção do bem público, dos serviços que ele presta e tira o seu lucro. Em Minas Gerais, a licitação do Mineirão é um híbrido de ambos, e não previsto em lei federal ou estadual. Para se ter uma ideia, existe a remuneração paga, pode passar, pelo governo, que é dividida em 2 partes, as parcelas fixas PA, que já são reconhecidas em contrato, um pagamento, uma assunção de dívida, onde o governo de Minas reembolsa, corrigido em 12,7% ao mês, a título de pagamento de impostos, todas as parcelas que a concessionária deve ao BNDES por função de ter retirado o financiamento para a reforma e expansão do Mineirão. A outra parcela, que é uma chamada parcela variável por desempenho, PB, tem um valor de mais ou menos 4 milhões de reais e é tida em Minas Gerais como uma parcela garantidora de lucro, pois é uma parcela de aproximadamente 4 milhões e 700 mil reais, que é paga mês a mês ao concessionário, e aonde, mesmo o concessionário apresentando níveis pífios de desempenho, não importa o quanto fique ruim, nunca será a inferior
a 40% do total. Ou seja, não importa o desempenho que o empreendedor tenha, ele nunca receberá menos do que 30 milhões de reais dessa parcela. Isso com custos administrativos declarados pela própria empresa em 14 milhões de reais. Por isso, a alcunha em Minas Gerais de parcela garantidora de lucro. O contrato prevê, no seu anexo 4, um teto de 677 milhões de reembolsos que o governo de Minas poderia fazer à concessão. No entanto, no mesmo contrato, hoje já executados, até o final do ano, já terão sido repassados, desde janeiro de 2013, nada menos do que 735 milhões de reais, ultrapassando a cláusula de pagamento máximo e ainda previstos mais 1 bilhão e 100 milhões de reais em pagamentos para a empresa até 2030, data final de vigência da concessão. Por favor, o próximo. Vocês imaginariam, poxa, como que um contrato pode ser tão bom? Como que uma empresa pode ter conseguido que fosse reembolsada por todos os custos que já são bancados pelo BNDES e ainda receber cerca de 40 a 50 milhões do governo, quase 25 milhões disso em lucro líquido? Dessa maneira, como que eles conseguiram uma negociação tão boa? Eu não sei a resposta para essa pergunta, mas eu sei apresentar para vocês esse documento. Esse documento é a homologação de uma desistência judicial da Construcap, que foi assinada 10 dias após a assinatura do contrato da concessão. Após a Construcap e a Egesa e a AP Engenharia, lembrando que Construcap e Egesa estão na Lava Jato, após Construcap e Egesa terem assinado o contrato, 10 dias depois, eles apresentam esse pedido de retirada do processo contra o governo de Minas e a Codemig. Essa ação, senhoras e senhores, era uma ação movida pela Construcap, no qual ela alegava ter sido fraudulentamente retirada da licitação da cidade administrativa do governo de Minas e cobrava pouco mais de 200 milhões de reais em indenizações do governo por essa manobra. Esse processo, que já se encontrava no STJ, foi desistido pela Construcap 10 dias depois da assinatura da concessão. Esse documento está dentre os apresentados. E o engraçado é que, desde o início das obras, todos os tipos de irregularidades foram encontrados. Está aqui, perante Vossas Excelências, um trecho do documento de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, feito por amostragem em 30 milhões de reais, dos quase 700 milhões de reais de custo da obra, aonde, ipsis literis, aqui descritos, foram os achados da auditoria: ausência de licitação para contratação de projeto básico, pagamento de serviços não executados, desvio de objeto, alterações qualitativas, acréscimos acima do limite de 50%, superfaturamento e jogo de planilha. Isso em 30 milhões, menos de 5% da obra avaliada. Desde a apresentação desse laudo técnico pelos auditores do Tribunal de Contas, esse documento nunca mais recebeu uma única movimentação dentro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E note que essa é a página 608 do relatório. Por favor. É 2010, senhor deputado. Em outro relatório do Tribunal de Contas, agora em 2013, na página 2021, que também está anexado aqui aos documentos apresentados, o Tribunal de Contas faz um aviso muito claro de que
foi apresentado para o governo de Minas uma planilha da obra com custo de 654 milhões de reais sobre a reforma do Mineirão e outro para o BNDES de 580 milhões de reais. Qual o intuito da duplicidade de planilhas? Muito simples. Com o repasse maior do governo, que só poderia bancar 60% da obra, eles conseguiram aumentar a participação do governo de 60% para 70%. Os outros 30% que seriam bancados pelo BNDES, que a empresa faria a contrapartida em 30% do financiamento, ela conseguiu abaixar em quase 12% a contrapartida que ela conseguiria colocar. Em termos matemáticos, contábeis, eles conseguiram baixar a participação dele total na obra para menos de 5% de desembolsos dentro da obra do Mineirão. Eles literalmente assumiram o controle do estádio sem gastar um único real. Se você for considerar que a obra toda foi cotada para que empreiteiras fossem contratadas para a realização da obra. E pelas planilhas de Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado, essas planilhas já prevêem a compra de materiais e execuções de serviço com uma taxa de lucratividade de 12% a 14% para as pessoas que realizam o serviço de construção. Como essa era uma concessionária feita por 3 empreiteiras, elas contrataram a si mesmas para o serviço e, literalmente, tiraram um pouco mais de 7% a 8% de lucro para poder assumir o Mineirão. Isso sem considerar, entre outras hipóteses, os superfaturamentos aqui denunciados. Por favor. Esse relatório também, ainda parte do mesmo relatório anterior, relatório anual de 2013, Tribunal de Contas do Estado, páginas 2020 a 2022, fazem uma denúncia extremamente grave. E aí eu gostaria muito da atenção de todos. O Tribunal de Contas afirma que, como o governo de Minas não tinha condições em caixa de conseguir manter os compromissos assumidos de quase 178 milhões de desembolso para o ano de 2013, e no contrato assinado entre o governo de Minas e Minas Arena, existe uma cláusula de priorização de pagamento das contrapartidas do Mineirão. Senhoras e senhores, existe literalmente uma cláusula que fala o seguinte, que o governo de Minas, mesmo que entre na lei de responsabilidade fiscal, que ele se obriga a abrir mão de qualquer outra despesa, saúde, educação, exoneração de funcionários, que sejam necessárias para manter em dia este contrato. Por contrato, assinado com o governo, ele se sobreporia a todas as outras despesas de Minas Gerais, uma chamada cláusula de inadimplência zero. E por causa dessa cláusula, o governo de Minas fez quase que o impossível. Ele pegou recursos da contribuição financeira sobre exploração mineral, que é um recurso federal, descrito na Constituição e, entre aspas, carimbado, e só pode ser utilizado de 2 formas. Para a geração de independência econômica dos municípios, mineradores, o que Belo Horizonte não é, ou para, e é o principal uso da Cefem, sempre foi em todos os estados mineradores, estruturação do sistema de fiscalização dos empreendimentos minerários. Senhores, os mais de 63 milhões de reais desviados da Cefem para garantir o lucro da Minas Arena em 2013 foram literalmente os recursos que, extraídos do sistema estadual de meio ambiente, acabaram com a fiscalização estadual de minerações e que causou nos próximos 2 anos nada menos que 20 estouros de barragem no estado. Entre elas, o maior desastre ambiental recente do Brasil, que é o desastre de Mariana. Pode-se dizer literalmente
que o desvio dos recursos do CEFEM impossibilitou que o Estado tivesse qualquer ânimo ou possibilidade de fiscalização dos recursos minerários pelos próximos anos. Por favor, a seguir. E o impressionante disso tudo é que, se o contrato fosse executado à letra, vários desses recursos desviados da CEFEM sequer precisariam ser. Para se ter uma ideia, o contrato fala na cláusula 16 que metade de toda a arrecadação, do lucro operacional da Minas Arena deve ser dado de volta ao Estado, na forma de abatimentos aos repasses que estão sendo feitos. Ou seja, se o Estado tem a obrigação de passar de 170 milhões, deputado, e a Minas Arena teve 40 milhões de lucro, abate-se 20, só se passa 150, e quanto maior o lucro, menor as prestações. Em balanço publicado nos maiores jornais de Minas e do Brasil, a Minas Arena S.A. demonstra lucro líquido do exercício de 38 milhões e de quase em 2013 de quase 17 milhões em 2014. Só isso seriam quase 30 milhões de repasses que deixaram de ser feitos. E deixaram de ser feitos por causa da seguinte criatividade contábil, Érica. Pegaram todos os lucros e colocaram como reserva de subvenção na contabilidade. Como Vossa Excelência sabem, a reserva de subvenção é um mecanismo tributário de incentivo dos governos federal, estadual e municipal para que as empresas estratégicas possam crescer e desenvolver empregos no município. As subvenções, por si só, não têm caráter remuneratório e, muito mais do que isso, são imunes a tributos. Motivo pelo qual isso aqui nunca poderia existir, pois cada um dos repasses estaduais está descrito no anexo 5 do contrato de concessão como remuneração e todos reajustados em 12,7%, ipsis literis, no contrato, a título de reajuste para pagamento de impostos. Ou seja, todos os repasses governamentais são reajustados em 12,7% para que a Minas Arena possa receber esse dinheiro livre de impostos. E como se o próprio fato deles esconderem o lucro não fosse o suficiente, há sinais claros dentro do balanço apresentado de superfaturamento de despesas. Notem, senhores, que só de pessoal existe uma média de 13 milhões e meio de reais por ano de gastos. O equivalente a pouco mais de R$1 milhão por mês de pessoal para a manutenção de um estádio. Se nós estivéssemos falando em salários mínimos, seria o suficiente para manter 1.000 pessoas trabalhando na manutenção do estádio Mineirão durante esse tempo. Outro número que assusta é o de 14 milhões de reais em média com despesas de manutenção. É a concessionária contratando construtoras para gastar quase R$1 milhão por mês em manutenção com o estádio Mineirão. R$1 milhão por mês. E se esses 30 milhões de reais que foram gastos com pessoal e com manutenção não fosse o suficiente, ao final eles declaram ainda mais 33 milhões de reais de despesas com serviços prestados. Senhoras e senhores, isso significa que em 36 jogos realizados no ano passado no Mineirão, quase R$1 milhão de despesa por jogo foram declarados no balanço da empresa. É mais do que 90%
É mais do que a receita de Atlético e Cruzeiro em 90% dos jogos que realizaram dentro do Mineirão. Ela afirma ter um custo por pessoa maior do que o ingresso cobrado pelos times. Isso fora os outros 14 milhões de reais de despesas gerais e administrativas. Estamos falando gasto com viagem, gasolina, papel, caneta, impressora, mais R$1.100.000 em média com custos administrativos. E se isso tudo não fosse o suficiente, prestem atenção para esse borderô, que é o borderô do jogo Atlético e Olímpia, maior receita da história do futebol brasileiro. Realizado no Mineirão, esse jogo tem ali embaixo, vocês vão ver, venda de ingressos Minas Arena, setor premium, as cadeiras premium, as cadeiras VIP da Minas Arena, 7.592 lugares vendidos, R$3.127.246 arrecadados. Senhores, os borderôs são documentos fiscais. Neles se recolhem tributos federais e, por isso, são assinados por um fiscal de arrecadação das federações, o clube mandante e um representante da Arena, um representante da Minas Arena. Nesse jogo, eles afirmam ter tido uma receita bruta de 3.127.000 e não está ali uma receita líquida de 2.751.000 reais. Próximo slide. No entanto, quando a Minas Arena apresenta o relatório anual para o governo de Minas, de forma a mostrar o seu desempenho financeiro, ela apresenta uma receita bruta com cadeiras em julho de 2013, o jogo foi em 24 de julho de 2013, ela apresenta uma receita bruta de R$1.600.000 reais. E se isso não fosse óbvio o suficiente, a gente se leva a ter que indagar sobre... Não é possível que eles fizeram um erro tão amador, não é possível que eles foram tão cara de pau em tudo isso que fizeram. O que me leva a pensar, maquinar algumas alternativas. E se eles tivessem colocado nesse jogo toda a receita com camarote, toda a venda de produtos com cerveja, picolé, pizza, estacionamento, todos os serviços arrecadados? E se isso aí fosse a soma de tudo isso? Pois bem, nesse relatório, retirando os repasses governamentais, a Minas Arena alega em julho de 2013, ter tido uma arrecadação total de menos de R$2.650.000 reais. Ou seja, todas as arrecadações juntas que ela declara ao governo de Minas é inferior ao valor de R$2.750.000 reais que ela registra ter recebido de maneira líquida durante o jogo Atlético e Olímpia. E se você faz esse cruzamento de todos os borderôs daquele jogo de 2013, com todas as colunas desses relatórios, vocês verão que absolutamente todos os meses os relatórios de longe não batem com o que foi apresentado. E tem mais. Se você puder voltar Érica. Notem como a receita declarada pela Minas Arena é de R$3.127.246. Senhores, quem mexe com futebol entende uma coisa. No futebol, todos os ingressos vendidos são vendidos em múltiplos de R$5, ou de 10, né, no caso, que também é um múltiplo. Mas são todos vendidos em múltiplos de 5 por um motivo muito simples.
você precisa vender para muita gente, você precisa ter troco com agilidade. Motivo pelo qual não se vende ingresso por 51, por 52, por R$53, R$53,50. Você ter uma receita com final 246 é muito mais do que suspeito. E aí, se você pegar no edital, aonde mostra que contratualmente a Minas Arena não pode cobrar menos do que 20% a mais do que o ingresso mais caro cobrado pelo Clube Atlético Mineiro naquele jogo, que foi de R$500, sabendo-se, portanto, que ela teria que ter tido um ticket mínimo de R$600 por ingresso, vocês se assustariam ao descobrir que, dividindo R$3.127.000 por 7.592 ingressos, dá-se um ticket médio de R$411. Ao se fazer isso em todos os outros borderôs, alguns deles que aparecem com números de centavos, aparece, portanto, e ainda mais do que isso, em quase todos eles, um desvio total no ano de 2013 de pouco mais de R$12 milhões, só de diferença entre o mínimo possível de ser cobrado no borderô e o informado no borderô. Passa mais um, Érica. Então, só para vocês entenderem, a licitação foi suspeita. A obra estava viciada e os documentos que foram apresentados mostram claramente desvios, superfaturamentos, jogo de planilha. A forma do financiamento foi fraudada, de maneira a enganar o BNDES e o governo de Minas. O lucro antes do borderô foi fraudado para ficar menor no borderô. O lucro do relatório foi fraudado de maneira que o lucro do borderô ficasse menor do que o relatório. E uma vez que, mesmo diminuindo todo esse custo, eles ainda superfaturaram as despesas, conseguiram ter um lucro líquido de quase R$40 milhões em alguns dos anos, e pegam esses R$40 milhões e criam uma identidade contábil falsa para poder colocar como reserva de subvenção esse recurso. Eles literalmente fraudaram todas as possibilidades de recurso, receita e despesas ao qual tiveram acesso. Chega a ser impressionante que isso tenha passado tão despercebido ou com um perfil público tão discreto no estado de Minas Gerais. Deixando bem claro aqui que a grande maioria desses recursos desviados são federais. A CEFEM é uma verba federal. Os recursos do BNDES são federais. Esses recursos foram as principais vítimas dos desvios que eles foram. Mas só a título de informação, que não tem necessidade de ser apresentada aqui, mas está sobre inquérito criminal, investigação criminal do Ministério Público de Minas Gerais, até os clubes foram lesados. A minha assessoria e eu levantamos em Minas Gerais mais de R$55 milhões desviados das receitas dos próprios clubes. Sendo mais de 9 milhões de reais, foi 45 no total, né? Mais de 9 milhões de reais do Clube Atlético Mineiro e 36 milhões de reais do Cruzeiro, que foi o clube que mais realizou jogos na Minas Arena. Até aí foi onde eu consegui ir. Senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que estão aqui assistindo a gente. As informações de 2013, que eu consegui de maneira pública, mas em Minas Gerais existe realmente um trancamento dessas informações. Existe realmente uma blindagem para que não se consiga. A minha esperança em trazer esses documentos para a CPI do futebol, a nível nacional, é para que vossas excelências consigam manter essa investigação e aprofundá-las de maneira a conseguir aqui a complementação daquilo que hoje
já me é barrado. Nesses 1 ano e meio, literalmente atingimos o limite dos recursos disponíveis à Assembleia Legislativa. As 2 tentativas de CPI que foram feitas para investigar o caso da Minas Arena, as 2 foram soterradas em Minas Gerais. Motivo pelo qual precisamos da ajuda da Câmara Federal na investigação desses crimes. Obrigado, senhor presidente. Deputado Irã Barbosa, quero cumprimentá-lo pelo trabalho, pelo brilhante trabalho feito por Vossa Excelência. E que ano foi feito esse contrato com a Construcap? Esse contrato... Esse contrato ele foi assinado em 2010. De 2010 a 2013 foi realizada a construção do estádio. Em 2013 adiante, a operação. Os repasses do governo de Minas para a Construcap e a Minas Arena começam, portanto, a partir de 2013. De 2013 para cá, pouco mais de 600 milhões de reais já foram repassados. Até o final do ano serão mais de 700 milhões. Eu tenho alguma experiência, deputado Irã, porque eu sou membro do Conselho Deliberativo do maior clube do Brasil, e eu considero o maior do mundo, né, que é o Corinthians. Não precisa nem falar o nome, que certamente o senhor, como esportista, já deveria saber. Me assusta um pouco os números, porque nós estamos tendo muita dificuldade e vamos honrar com todos os compromissos que fizemos, né, do financiamento com o BNDES. Porque quando saiu o empréstimo para a construção, a obra já estava avançada, pela morosidade que tem o agente financiador, né? No caso nosso, começou com a Caixa Econômica Federal e acabou depois sendo transferido para o Banco do Brasil devido à burocracia. Aliás, começou com o Banco do Brasil e passou para a Caixa. Mas, lá no Corinthians, quando rouba, a gente corta a mão. Entendeu? Agora, essa questão de terceirização, eu acho que todo clube, todo o estádio, que é mantido pelo município, pelo Estado, acaba havendo esses desvios. Nós temos um exemplo único lá em São Paulo, que é o estado do Pacaembu. O clube que mais utilizava o estádio era o Corinthians. Com a construção do nosso estádio, nós jogávamos, em média, 37 partidas por ano no Pacaembu. Então, eu sempre defendi a terceirização, né, dos estádios, de uma maneira geral. Mas a maneira como os governos acharam de construir as arenas para a Copa do Mundo foi até terceirizar. Hoje você vê que a grande maioria das empresas que construíram o estádio, algumas que assumiram o estádio, estão às voltas aí com o problema financeiro. No Rio Grande do Sul mesmo, a empresa, se não me engano, lá, a Camargo Correia, está tentando devolver a administração do estádio, né, que não tem expertise para isso. Mas os números realmente assustadores. Seria importante, certamente, o nosso presidente, que também é mineiro, aliás, essa mesa aqui só tem mineiro, né, vamos juntos, né, com o Fernando Monteiro, encontrar um caminho para irmos a fundo, né, do que pode se fazer. Com relação, é muito preocupante o desvio que tem para os clubes, porque todos os clubes estão passando por uma dificuldade financeira muito grande. Já visto que nós aprovamos o Profut o ano passado, e mesmo aprovando o financiamento da dívida dos clubes, os clubes não estão tendo condições de assumir com seus credores, né, o pagamento das dívidas, devido a uma série de burocracia que tem. Então, nós não podemos admitir, né, que tenha o Estado repasse um valor tão significativo para a manutenção do estádio. Dessa forma, é melhor que seja repassado para um clube de futebol de Minas Gerais a administração do clube, né, do estádio, porque eu não vejo outra maneira para estancar essa sangria, né? E essas denúncias que foram trazidas, parece que já foram presas algumas pessoas lá. O presidente do Conselho. Presidente do Conselho. É muito importante. A polícia certamente já está bem adiantada e aquilo que essa CPI puder fazer, certamente, sob o comando do nosso querido deputado Laudívio, nós vamos a fundo. Parabéns pelo trabalho. Deputado Goulart, só para Vossa Excelência compreender
um pouco o absurdo que é isso aqui, tá? Imagina se hoje o governo de São Paulo virasse para o Corinthians e falasse assim, olha, sabe todo esse financiamento que vocês estão suando para poder pagar? Toma aqui o dinheiro. E sabe mais uma coisa? Sabe o custo que você está tendo para administrar ele? Toma aqui mais 5 milhões por mês para você poder fazer isso aqui em nome do governo de São Paulo. Isso é o que aconteceu em Minas Gerais. Para você ter uma ideia, a Minas Arena, fora todos esses repasses, ela ainda fica com um recurso da venda de estacionamento, dos eventos, shows que são feitos constantemente, com toda a arrecadação de camarote e 8.000 cadeiras VIP. Pelos cálculos realizados com os presidentes de Atlético e Cruzeiro, se a Minas Arena não existisse, se eles assumissem o estádio, fizessem os pagamentos do BNDES e não recebessem R$1 do governo de Minas, ainda assim a receita deles subiria a cerca de 70 milhões de reais a mais por ano. Para se ter uma ideia, a receita do Atlético Mineiro ficaria pouco menos de 60 milhões de reais da receita do Corinthians. Se a Minas Arena não existisse no estádio. Esse é o tamanho do rombo criado em Minas Gerais. Criou-se literalmente um intermediário. O ex-presidente Alexandre Calil falou isso na época de funcionamento da Minas Arena. O governo de Minas criou mais um sócio para os clubes. Alguém para receber de 30% a 40% de toda a receita de futebol dos clubes por ano. E é isso que a Minas Arena tem feito, além de receber, durante os quase 30 anos que ainda tem de contrato, um total de quase 1 bilhão e 800 milhões de reais de um estádio que custou, ou teria que ter custado, na teoria, 677 milhões. Deputado Irã, o senhor conseguiu, ou pelo menos tentou, instalar uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a respeito desses fatos que o senhor está trazendo aqui, fatos que a gente entende, né, deputado Goulart, como gravíssimos, como muito graves. O senhor tentou, pelo menos, instalou uma CPI lá? Houveram duas tentativas, deputado Laudívio. A primeira, antes de eu ser deputado, no mandato passado, onde se conseguiu o número de assinaturas e um número não revelado de deputados retiraram as suas assinaturas, impossibilitando a criação da CPI. E, novamente, esse ano, aonde a CPI também, mais uma vez, conseguiu o número de assinaturas, mas ela foi julgada absolutamente inócua e incapaz de investigação. Por quê? Porque na Assembleia Legislativa, os membros da CPI são indicados também pela quantidade de suas bancadas. O que faria da bancada independente e da bancada de oposição a possibilidade de indicação de até 4 ex-secretários do governo passado numa CPI de 7 deputados para apuração, aonde viu-se a completa e total inabilidade. Então, o que aconteceu? Para que não matasse a possibilidade de investigação, para que não matasse a possibilidade de fazer as audiências públicas, os requerimentos de documentos, e para que a CPI não fosse lá em Minas uma CPI de encomenda de pizza, decidiu-se por não prosseguir, tendo em vista quais foram os deputados que seriam indicados para ela e a tendência dela vamos dizer assim, de assassinar a investigação. Motivo pelo qual eu trago isso aqui hoje para essa comissão, que é muito mais independente da esfera de influência política que existe em Minas Gerais,
e, principalmente, longe de certas blindagens que existem no Estado. Deputado, o senhor estava dizendo que trouxe documentos e me assustou o volume do que o senhor disse. Quantos quilos? 26 quilos de documentos, aproximadamente. 26 quilos de documentos que o senhor trouxe para que a CPI receba oficialmente. Sim, senhor. O senhor fez uma colocação, deputado, que me deixou assustado e preocupado. O senhor falou que houve desvio que possibilitou a não fiscalização das barragens em Minas. Nós estamos falando de futebol, essa CPI é do futebol, mas houve um desastre ambiental, e o senhor mesmo colocou como um dos mais violentos, um dos maiores desastres ambientais da história deste país, que foi a barragem de Mariana rompida. O senhor disse aqui, pelo que eu entendi com todas as letras, que houve desvio de recursos e esse desvio possibilitou, então, que a barragem de Mariana se rompesse pela falta de fiscalização. É isso mesmo? Érica, você poderia abrir novamente a apresentação aqui? Colocar num trecho que chama Relatório do Tribunal de Contas do Estado? Mais para frente. Mais. Aí. Volta. Mais um. Isso. As palavras de que houveram desvios, deputado, não são minhas. Elas são do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Lerei. Dessa forma, não resta dúvida do pagamento indevido da contratação anteriormente mencionada com recursos da CEFEM, que aconteceu, de acordo com eles, de janeiro ao mês de julho, e mesmo depois que o Tribunal de Contas afirmou a ilegalidade dos pagamentos que estavam acontecendo, de julho a dezembro não houve pagamentos, mas que foram retomados em dezembro de 2013, cientes do desvio que estavam acontecendo e devidamente informados pelo Tribunal de Contas do Estado. Deputado, esses desvios somariam quais valores hoje? Bom, a nível de superfaturamento de obra, tá? De desvios que foram localizados nos 30 milhões, sabe-se que pouco mais de 8% da obra, pelo menos, teria sido superfaturada. Em diversos tipos, alguns itens há muito mais do que 50%, igual estava ali, mas uma média mínima de 8% dos recursos foram contratados acima numa obra de 700 milhões, mais 70 milhões na obra, praticamente, quase 70 milhões na obra. De recursos da CEFEM, foram mais 64 milhões. De sonegação de receitas, 2013, 2014, 2015, até agora já se sabe que deixaram de ser repassados cerca de 70 milhões de reais em lucros. E desviados, que se sabe também, dos borderôs para os relatórios, aproximadamente mais 40 milhões. Nós podemos estar falando aí de uma cifra fácil, perto de 200 milhões de reais. Deputado, Vossa Excelência entregou esses documentos para autoridades de Minas, Poder Judiciário, Ministério Público? O Ministério Público tem, nesse momento, um processo de investigação criminal que corre em sigilo dentro do Ministério Público, com, basicamente, até um pouco mais aprofundado do que isso, com documentos expressos, com provas que eu acredito bastante robustas. Existe uma equipe do Ministério Público hoje dedicada a esse tema, e eu imagino que nos próximos meses nós teremos alguma ação bem pesada disso. Nos próximos dias, assim que voltar do recesso,
O governo de Minas será notificado com o relatório completo com todas essas informações. E até lá, eu gostaria de solicitar para a comissão, dentro das possibilidades da Câmara Federal, dentro do trabalho aqui, que fosse feito, entre outras coisas, a quebra de sigilo bancário da Minas Arena, entre outros sigilos e seus gestores, de modo que essa contabilidade espúria também possa ser convocada dos relatórios do governo de Minas e do relatório da Secretaria de Esportes, para que elas possam ser contrastadas e dentro dessa, com esse raio-x financeiro da empresa, essas irregularidades, que eu acredito que estarem muito mais do que comprovadas, elas possam ser devidamente julgadas aqui e pela Justiça Federal e Estadual. Deputado, o senhor fez na verdade, um grande trabalho para esta CPI. O senhor trouxe informações muito preciosas que, com certeza, sem medo de errar, irão colaborar para o relatório final da CPI. O senhor foi convidado, depois de ter nos procurado lá em Minas, dizendo que encontrava dificuldades no Estado para apresentar as suas denúncias. O senhor trouxe toda a documentação, 26 quilos de documentos, e o que nós podemos afiançar é que o jurídico da nossa CPI irá se debruçar sobre esse material e, em havendo indícios de crimes em toda essa documentação, todo esse material será enviado, então, às autoridades competentes, que é o papel da nossa CPI. O senhor, como deputado, sabe como funciona. O nosso jurídico, então, irá estudar toda essa documentação e, havendo indício ou encontro de qualquer crime, as autoridades competentes serão de imediato informadas. Eu agradeço de verdade, presidente. Vossa Excelência é uma pessoa conhecida em Minas Gerais pelo caráter ilibado e